Gestão de riscos em projetos e obras, aula 15. Especificamente, nós estamos num vídeo de apoio para a atividade 29. Respostas de valor é a unidade 5, 3 momentos, e esse é o nosso último momento. Precisamos agora apresentar uma proposta de sucesso no que diz respeito a gastos. E o nosso objetivo é avaliar as condições do projeto apresentado e das diretrizes que foram fornecidas para que nós tenhamos condição de ter uma proposta em cima de um plano de projeto, aconselhando como garantir que o que foi definido no início seja de fato atingido ao final do projeto e que venha a nortear as ações corretivas e preventivas das equipes de trabalho para que nós tenhamos de fato o entendimento de sucesso, ou seja, atingimos não apenas a data final do projeto, mas também os requisitos originais de investimento, de gastos ou de comprovação de que foi melhor investir nesse projeto que no mercado financeiro. Nosso ponto de estudo é o projeto Conservação e Limpeza do Trevo de Itaguaí. Para o maior apoio ao desenvolvimento da atividade 29, última atividade do nosso curso de Gestão de Riscos de Projetos e Obras, acreditamos que será conveniente apresentar o cenário mais provável do nosso projeto. O cenário mais provável, aquele que vai dar origem a um cenário pessimista e um cenário arrojado otimista, que deve compor a ideia dos 3 cenários, pela metodologia dos 3 cenários, com o objetivo de apresentar como uma proposta de solução a um cliente interessado. Vamos verificar que dos diversos modos desenvolvidos, e aqui nós temos o modo básico, encontramos 2 grandes grupos de apoio de obra, apoio de modelagem, suprimentos, financiamentos, recursos à obra, e a obra propriamente dita dentro da sua estrutura tradicional, administração e produção. A produção é a produção, em fato, da limpeza do trevo de Itaguaí. E a administração são as atividades ordinárias e extraordinárias que aqui devem acompanhar o desenvolvimento da produção. Entendendo essa estrutura, e aqui nós já estamos com uma sombra da linha de base, a sombra da referência, do arquivo de referência, que é o próprio cenário de mais provável, que é o próprio arquivo de planejamento, encontramos que no momento zero tudo está aderente no tempo e, evidentemente, em todas as outras variáveis de acompanhamento. O tempo fica mais explícito pelas barras sombreadas na cor cinza, e observamos aqui que, no que diz respeito ao projeto, temos um caminho crítico de produção e temos um caminho não crítico definido por uma atividade chamada de demarcação do local, que aparentemente ela precede, mas não impede que outras sejam realizadas durante o seu desenvolvimento. Parece que aqui a supervisão não está contemplando, acompanhando, supervisionando a atividade de identificar terreno. Essa atividade não será coberta pela equipe de supervisão. Proposta, sugestão, solução dada pela equipe que desenvolveu esse planejamento. No que diz respeito ao apoio a esse projeto, essa obra, nós temos um apoio de financiamento e nenhum outro em 4 momentos específicos. Esses 4 momentos parecem acontecer
em 4 meses específicos. E aqui nós temos uma data prevista de aporte financeiro da própria organização que está executando esse projeto. Temos um valor fixo inicial maior e um valor fixo final menor. E é claro que temos também algumas contribuições de custo, não aqui, mas durante o entendimento dos gastos da obra, de custos diretos e alguns custos que são chamados tributos ou impostos. Tudo isso para mostrar que a modelagem econômica é a principal aqui e que o nosso foco tende a se concentrar numa avaliação de riscos ou proposta de aderência probabilística de sucesso, sem se preocupar no momento com o desempenho de prazos, consumos ou produtividades outras. Essa é a estrutura completa de informação. As quantidades produzidas, as unidades de medição e aferição. Temos a duração mais provável estimada pela equipe, ponto de partida do nosso estudo. Temos também os custos, as entradas financiadas e temos uma totalização dos gastos aqui, mostrando que parece que temos uma sobra de financiamento contra despesas da ordem de 2.872 unidades. O modo de apresentação de informação básico nos leva a essa informação. Quando nós partimos para outro modo de outras informações, nós verificamos que temos custos diretos, e aqui parece-se falar de um centro de custos, aqui é um componente de custo, totalizando todos os valores de custo, impostos. Aqui impostos não parece ser um componente, parece ser um centro, e nesses impostos, esse centro de custos deve reunir os impostos mencionados na tela anterior. Então temos um centro que concentra todos os gastos, centro que concentra todos os gastos. Custos são custos e totaliza os componentes custo. Impostos são impostos e totalizam os componentes impostos. E o terceiro, total de gastos, tem a pretensão de mostrar todos os gastos, não só as despesas, como também os impostos, os valores descontados como impostos. Então temos aqui os componentes todos na visão valores, ainda focando no que diz respeito à gestão, preocupação, análise de custos. O gráfico ilustrativo aqui mostra o total de gastos ao longo do tempo. E aqui a gente pode verificar com o botão direito que esse total de gastos é cumulativo, ou seja, o quanto vai se acumulando ao longo do tempo. Esse e outros modos foram criados para mostrar as vantagens de enxergar elementos e variáveis no momento certo, da forma certa, no que é interessante para o operador. Nesse modo ALAP, nós vamos até ocultar esse gráfico, e poderíamos dizer o seguinte: o modo ALAP, ele mostra, a preocupação dele é o valor presente líquido, se as atividades forem produzidas dessa maneira. Como representa o valor do gasto total se praticado nesse momento? Para isso, é claro que todas as composições de custo, todos os componentes, devem possuir uma taxa de desconto. Aqui,
parece que a taxa de desconto, taxa atrativa de mercado, é 10%. Se nós calcularmos todas as composições e referências com a consideração dessa taxa, vamos verificar que o valor presente líquido muda de um para outro. Nesse caso, o valor presente líquido é igual ao valor dos gastos, por conta de não ter sido considerado no cálculo. Agora, parece que os valores mudam para melhor ou para pior situação. De qualquer maneira, nosso arquivo original ele vem pronto para ser modelado. Mas no ALAP nós podemos mostrar uma outra coisa interessante que serve para fazer uma avaliação financeira também. Em ajustes, podemos pedir para que o agendamento as late as possible, o agendamento mais tarde seja apresentado na forma de fantasma sobre as barras. É claro que o agendamento mais tarde tem um impacto visual melhor nas barras do diagrama de Gantt. E aqui nós vemos que temos um losango deslocado, outro deslocado, e temos aqui a possibilidade de executar a atividade demarcar local o mais tarde possível, que não deve atrapalhar o andamento do projeto. Andamento esse, lembrando mais uma vez, que está sendo realizado em função da restrição dos recursos de financiamento. Por isso, o agendamento mais tarde possível aqui, nessa ferramenta, também considera esse tipo de agendamento. Gantt, ajustes, esconder diagrama mais tarde possível. No método de 3 cenários, os 3 cenários compõem um quarto cenário. Esse quarto cenário é calculado em função da média de uma distribuição probabilística das chamadas curvas de Liberson e trazem como representação um novo cronograma, que não é um cronograma físico, é um cronograma virtual de referência. Abandonaríamos, então, a linha de base e passaríamos a tomar como referência esse cronograma virtual, que é calculado em função das médias, porém levado a uma consideração ALAP, ou seja, o novo cronograma virtual é desenvolvido em função dos 3, mas ele é apresentado como o mais tarde possível. Sendo assim, por ser o mais tarde possível, a exemplo do que nós acabamos de mostrar aqui, poderíamos dizer que existe um lastro de tempo. Aqui na visão de datas é mais fácil entender. Temos um lastro de tempo, não a visão ALAP deste cronograma, mas a visão mais tarde do cronograma virtual, média dos 3 cenários, média probabilística ponderada, onde temos que essa barra azul ou essa barra vermelha possui um lastro de possibilidade de ocorrência sem atrapalhar a probabilidade desejada de sucesso. Então, com o desenvolvimento da aplicação dessa metodologia, tudo isso faz mais sentido e fica mais fácil, da mesma forma que as outras variáveis também, variáveis de centro de custo, passam a ter um valor considerável a alcançar, uma meta a alcançar, da mesma forma que as datas de término, por conta desses lastros, apresentam também. Em função disso, vamos desenvolver gráficos onde aparecerão graus de sucesso
grau de sucesso ligados à probabilidade que nós definimos. O término, a uma probabilidade de 80%, tem um desempenho. O custo total do projeto tem uma probabilidade de sucesso em função de uma probabilidade desejada. Lembrando que, para efeito de confiabilidade, podemos definir uma taxa de 75%, 78% de chances, mas para o total cost, que é o custo total do projeto, podemos definir uma taxa de segurança particular de 85%, 90%. E todo o cenário virtual, que é apresentado sobre o cenário de trabalho, vai dar a indicação de o quão perto estamos dos 78% de chance, o quão perto estamos dos 85% ou 90% de chances dessa variável de controle. Variável finish e total cost são variáveis de controle do método de 3 cenários. A variável total de gastos e outras variáveis ordinárias também podem ser monitoradas como chance de sucesso. Mas é importante que essa visão de grau de sucesso seja utilizada não agora no planejamento, mas durante a evolução da vida do projeto. Quão perto estamos das metas definidas e combinadas de sucesso, não 100%, porque 100% seria usar o pior cenário possível, o mais longo possível, mas dentro daquele cenário adotado como possível e tolerável para término, custos, produtividades, consumos e, nesse caso em particular, apenas de custos do projeto. Outros modos são apresentados, preparando para uso em controles e atividades de resgates, tanto das variáveis ordinárias quanto das variáveis extraordinárias. Sendo assim, conseguimos definir aqui o cenário mais provável, entendendo, a princípio, como o quarto cenário virtual, resultado da média ponderada probabilística em cima das curvas de Liberson, vão aparecer sempre na proposta de o mais tarde possível para dar ao controlador, para dar à equipe de decisão de ações corretivas e preventivas a ideia de quão perto dos limites esse lastro virtual se aproxima ou se distancia o nosso projeto. Para termos sucesso na definição dos nossos cenários, aqui chamado otimista ou arrojado, e pessimista ou conservador, devemos resgatar das orientações maiores, mais acima, superiores, o que deve ser considerado nessa modelagem, na criação do arquivo da proposta do plano arrojado e do plano conservador. Vamos verificar algumas informações que nós recebemos. Devemos utilizar a metodologia de 3 cenários, tudo bem, e justificar. Devemos promover pelo uso do cenário aplicações e projeção da taxa de sucesso. Então, nós temos que ver qual é a taxa de sucesso que nós vamos sugerir para a avaliação econômica ou financeira do nosso projeto. Ainda assim, deixou livre para nós as explicações para a projeção das taxas que nós vamos dar, uma vez que elas não foram definidas como 50%, 70%, 90%. Aqui diz que não se deve considerar nessa proposta riscos que afetam aos prazos do projeto. Mais uma vez, parece que o nosso cenário aqui, a nossa proposta principal, o tema, o foco, é análise econômica financeira, riscos econômicos financeiros. Admitir que as datas de chegada do aporte financeiro podem sofrer atraso de até 5 dias úteis. Atraso de até 5 dias úteis não me parece uma coisa boa, não me parece uma coisa otimista.
E também considerar que elas podem ser antecipadas. Aqui diz um atraso de 5 dias, mas não diz uma antecipação. Então, não temos um cenário otimista de antecipação. Aqui parece que só temos indicativos de que é possível, ou admissão de que é possível atraso. Isso tem característica pessimista. Parece também que taxa de investimento mínima está prevista de ser 10% no ano de 2018. Então, isso é um indicativo aqui para a modelagem, e se 10% é bom ou é ruim, isso deve ser considerado pelo modelador, em conjunto com uma equipe de análise financeira, não econômica, o que considerar e o que isso afeta aos valores do projeto, aos gastos reais do projeto. Considerar também que a inflação no ano 2018 é 4,7%, como provável, e 4,5% como meta. Se meta é uma proposta, mas há o risco de 4,7% como provável. Essas informações devem nutrir os modeladores para que eles possam definir os cenários otimistas e pessimistas. Lembrando mais uma vez que falamos em Selic a 10%, Selic conservador a 11,5%. Todas essas informações vieram de algum lugar. E essas informações, elas provavelmente estarão apoiando o modelo, o nosso modelo pessimista e otimista. O que vamos simular agora aqui não está ligado ao correto uso dessas referências. Temos aqui dois cenários, criados a partir do cenário original. Aqui nós chamamos de otimista, temos os mesmos modos para ter o mesmo apoio, e aqui no modo básico, nós temos também entrada de recursos financeiros, e parece que aqui a entrada foi diferente, houve um aporte maior no valor inicial e uma redução do saldo nos valores 3 e 4, nos terceiros e quartos valores a serem praticados. O plano é o mesmo, original, e parece que também a data deles não teve uma variação para menos, ou seja, otimista por conta talvez das orientações. Ainda assim, nós temos o agendamento através dos recursos. Os recursos são os elementos de financiamento que vão definir a sequência de trabalho ou a possibilidade da sequência de trabalho original. Temos também como calcular valor presente, o uso da taxa do recurso financeiro. E por falar em recurso financeiro, os componentes de custo talvez tenham, onde estão os componentes? Aqui. Talvez tenham taxas, aqui, repetindo mais uma vez, é ilustrativo, não está correspondendo ao real entendimento das orientações dadas. A modelagem aqui é apenas numérica e é diferente daquela proposta do componente de custo mais provável. Falamos de inflação. Se nós falamos de inflação, talvez tivéssemos aqui na composição do custo, ou do ISS ou do ICMS, talvez nós tivéssemos períodos de valores dessa moeda. Essa moeda, num ano, tem um valor, e no ano seguinte, no período seguinte, no semestre seguinte, no mês seguinte, teria um valor não unitário. Ela teria um valor menor para efeito de pagamentos de contratos hoje, dando como
valor real hoje, a parcela futura tem uma representação menor em relação a hoje por conta da desvalorização da moeda. Não é o nosso caso aqui, não foi modelado aqui nesse momento, mas fica a dica da inflação do componente de custo. Então, se nós colocamos datas possíveis, valores possíveis, valores praticados, datas possíveis de praticar esses valores de financiamento, com certeza teremos valores presentes diferentes do valor presente, mais provável aqui com o entendimento de ser melhor, ser arrojado, ser otimista, porém com um grau de risco maior também. De mesma forma, temos um cenário pessimista. Observamos que no cenário pessimista, podemos entender aqui uma modelagem de menos recursos próprios nos 2 primeiros momentos e mais recursos próprios de saldo nos 2 momentos finais. Isso já apresenta uma proposta de financiamento menos feliz e rica do que a mais provável e até menos feliz e rica do que a otimista, porém possível. E sendo possível, lembramos que os centros de custos e os componentes podem sofrer com isso. Os componentes aqui parece que têm uma taxa de retorno menor que a mais provável. Se ser menor é pessimista, é uma questão de modelagem e de assessoramento financeiro. Falamos aqui de valores econômicos para custeio do projeto, custeio particular e próprio da empresa, e falamos também de uma avaliação financeira. Essa modelagem vai trazer uma aderência probabilística que deve ser utilizada para perseguição, confirmação, atitude de reestabelecimento desses valores para a garantia do sucesso. Que sucesso? O sucesso do momento em que nós definimos agora como meta. Buscamos 90%, buscamos 85% desses resultados. Então, com esse cenário, podemos acompanhar a vida do projeto nas suas medições, atitudes de correção e prevenção, que vão nos dar uma garantia de que chegaremos ao final conforme prevíamos, no que diz respeito à probabilidade de termos um retorno financeiro, de termos um gasto real. Aqui, usando valor presente ou não usando valor presente, teremos uma mudança no total de gastos, considerando ou não a inflação, e teremos uma mudança também nos resultados esperados financeiros. Observamos que quando nós calculamos o mais cedo possível, sem preocupação com problemas de recursos, encontramos um programa de trabalho muito aderente à linha de base. Essa linha de base aqui é uma linha de base que foi propositadamente comparada com a versão mais provável, a versão original. Se não temos problemas de recursos financeiros, se não temos problemas de data de chegada de recursos financeiros, parece que esse modo pessimista está bem aderente. Mas quando levamos em conta que o dinheiro que entra precisa de fato pagar aquilo que se gasta, verificamos que há um adiamento programado das atividades em função dos valores que chegam. E lembrando mais uma vez que se não há valores para custear os trabalhos oficialmente não poderão ser executados. Na visão pessimista aqui, nesse modelo simplificado e ilustrativo numérico, parece que
nos traz a impressão de que as atividades vão ser adiadas, reagendadas, com um problema aqui de pelo menos um dia de atraso. Um dia de atraso em relação ao programado. O risco, então, é de 2 dias por conta dos problemas, das ameaças, das informações que temos de data de chegada. O básico nos mostra que a data de chegada não é a original, é mais tarde. E ainda assim, ainda temos uma diminuição na verba. Isso é um cenário pessimista, onde a inflação, a taxa de retorno são diferentes das mais prováveis. Então, temos uma realidade não tão boa quanto a que desejávamos, mas essa realidade, junto de outras duas, vai nos dar a real impressão de sucesso. A proposta a atingir dentro de um lastro, e esse lastro, como já foi dito, é o resultado probabilístico ponderado dentro de uma curva específica que nos dá, num cenário mais tarde possível, a proposta de chances de sucesso e de possibilidade de reagendamento sem comprometer as nossas metas. Lembrando mais uma vez que aqui nós temos atividades que podem ser realizadas o mais tarde possível. A título de ilustração, ainda nesse cenário pessimista, seria interessante aplicar a taxa de retorno e ver os resultados. E se essa aqui, que tem folga livre, fosse agendada para ser realizada sem prejuízo do projeto o mais tarde possível, que impactos isso traria ao nosso resultado econômico e ao nosso resultado financeiro? Vamos ver aqui, se ela fosse o mais tarde possível, como se comportaria os valores econômicos e os valores financeiros. Ela fica crítica, claro, porque perdeu a folga livre, e os resultados financeiros devem ser alterados, talvez os econômicos não. Então aqui nós temos um resultado 1.181.000, uma verba aportada menos 1.215.000, contra um outro cenário. Gravando esse cenário, podemos tentar comparar com o cenário anterior. Normalizando a atividade para as soon as possible e reagendando todos os trabalhos para ver o cenário anterior, poderemos comparar com esse cenário. Reagendando, revendo a parte econômica e financeira, podemos ver agora a comparação, resgatando a imagem que nós tínhamos podemos ver que a atividade demarcar local 44.4.2.200, 44.4.2.200. Valor presente 42.252. Valor presente 43.980. O que isso significa? O que isso nos dá de referência, positivo ou negativamente, é uma questão de avaliação.
Assim, da mesma forma, se nós analisarmos que os valores financeiros de apoio poderiam talvez chegar mais tarde sem prejuízo ao planejamento. Então, o exercício da modelagem antes do início define a melhor modelagem e, consequentemente, define o que a equipe de execução deve seguir na sua etapa de trabalho. E por conta da execução fiel ao planejamento e nas atitudes de correção de rumos e desvios para a fidelidade ao planejamento, conseguimos assim chegar à diretriz de sucesso e metas atingidas. Se nós já temos o arquivo original, um modelo pensado, considerado, justificado e explicado como otimista ou arrojado, um modelo explicado, justificado, documentado, nominado como pessimista ou conservador, é possível nós resgatarmos, então, o arquivo mais provável, original, e começar a fazer os ajustes no método de 3 cenários, com o nosso foco aqui estritamente em controle, na verdade, controle e monitoramento dos valores econômicos e financeiros, e ajustar quem é o arquivo mais provável, quem é o arquivo otimista, quem é o arquivo pessimista, é claro que em todas as suas versões iguais, para efeito de ajuste e controle aqui. Aqui eu escolhi algumas variáveis ordinárias e quando a gente olha as gerais, nós temos, eu vou até esconder todas para chamar a atenção desse ajuste. Há um conjunto de variáveis específicas que são administradas por essa metodologia nessa ferramenta, de modo a facilitar o trabalho. A duração, o fim, o término, o retorno do investimento, assim como o seu valor presente, o custo total geral, chamado aqui de total cost, diferente do cost ou do total ordinário, são variáveis específicas de controle aqui dos 3 cenários. Vamos querer analisar o fim, o término, o valor presente e custo total como variáveis principais. Mas não impede que nós escolhamos também outras variáveis para monitoramento ou definição de valores a serem acompanhados. Aqui, total de gastos, está bom. Lembrando que, quando nós falamos em total cost, definimos uma probabilidade de 85% de perseguição. Valor presente líquido, nós diremos aqui que é uma tentativa igual, 85%. Já no que diz respeito à data de término, somos mais flexíveis, que o nosso foco não é esse. Nosso foco está muito mais para o valor econômico, valor financeiro. E aqui todas as outras variáveis são ajustadas em função dos nossos interesses ou da nossa justificativa. Valor de imposto, vou colocar da mesma ordem de grandeza. Total cost, total, aqui também 85. Parece que eu sou mais precioso, mais preocupado com os componentes econômicos e financeiros. Custos. E vamos também trabalhar com que aquele quarto cenário, aquele cenário virtual, ele esteja mais ligado ao otimista, ou seja, para que nos dê lastros menores, metas mais arrojadas ou desafios maiores para atingir essas metas. Vamos aplicar esses ajustes a todas as versões. Desculpe, todas aos cenários otimista, pessimista. Então vamos lá. Todos eles receberam, mesmo que não abertos, esses ajustes.
Se eles estão abertos, o fabricante do software, o desenvolvedor recomenda que nós fechamos e depois voltemos a abrir para que os cenários, os ajustes, os valores sejam garantidos e repassados. Mais uma vez, os ajustes foram feitos, as variáveis foram escolhidas e é claro que esses diversos modos vão ajudar, não agora, mas no futuro, no acompanhamento, a monitorar essas variáveis e verificar o seu grau de aderência ao que chamamos aqui de sucesso. Risk Analysis, 3 cenários, ajustes, definimos os cenários, escolhemos as variáveis, a probabilidade justificada e explicada, percentual de sucesso, e assim podemos iniciar o nosso trabalho de justificativa. É claro que no primeiro momento, analisar riscos é pegar os 3 cenários, avaliar os 3 cenários e apresentar o cronograma virtual aqui para entendimento. O cronograma virtual, ele desaparece. Ele aparece, no caso, graças ao desaparecimento que nós fizemos proposital da linha de base. Temos então aqui uma proposta de adesão com a azul sendo os nossos lastros e é claro que grau de sucesso se mede em função da nossa proposta. Qual é a nossa meta a alcançar? Total de gastos, target, total de gastos que existe, término-alvo, e aí com o total de gastos-alvo nós podemos pegar o total de gastos, probability, 3 cenários. Parece que nós estamos bem. Estamos atingindo 100%, que é mais que aqueles 85%. Se olhássemos pelo ponto de vista do cenário otimista, talvez não fosse 100%. Talvez fosse menos. Então, se conseguirmos conduzir o nosso trabalho dentro dessa proposta, aqui todos o mais cedo possível, ajustados pelo seu limite por restrição dos pagamentos, parece que nós teremos agora 100% e não 85%. A nossa meta é 85%. Poderíamos dar uma meta mais arrojada aqui. Ao invés de... Onde está o target? Aqui. Ao invés de... Já temos aqui 42, que é a nossa meta. Nós quisermos falar aqui de 42 mil redondo, qual seria a nossa probabilidade? Ainda 100%. Então, em função das metas que nós vamos definir a buscar, e aqui, como proposta de plano, também definimos metas, em função do custo total, em função da aplicação ou não de valores interessantes, mais uma vez, recriando a avaliação de cenários, e todos têm que ter o mesmo referência, mesmo ajuste, mesmas regras de trabalho, mesmas regras de agendamento e de cálculo de custos. Reavaliando probabilidade de sucesso, temos aqui 42. Se colocássemos 41.500, qual seria por meta, né? Meta alcançada. Qual seria a nossa probabilidade? Ainda 100%. Então, em função do total, do lastro
e de todas as variáveis, o exercício da simulação no cenário mais provável, ou mudando até o ajuste, não com o objetivo do otimista, mas para o mais provável, quais seriam as novas probabilidades em função das metas, dos alvos que nós definimos, consiste no exercício da simulação antes de propor como resultado final valores, índices probabilísticos e metas. Cenário inicial prevê valores, prevê lastros e prevê variações que serão avaliadas no decorrer do controle. Momento agora de definir metas, probabilidades de sucesso, condições de contorno de configuração dos cenários e apresentar isso como uma proposta a ser implantada e, é claro, depois seguida. Esse é mais um produto da ACT Consultoria e Desenvolvimento, com apoio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, sendo do grupo Spider Project Team, uma secretaria da Rússia em desenvolvimento e gerenciamento de projetos, particularmente para engenharia.